Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estava editando um texto para a revista Esmeril, de um colaborador novo, e ali nesse texto eu encontrei uma citação que me deu a ideia para fazer esse vídeo. A citação era o seguinte: o Marx dizia que os comunistas reinventariam uma sociedade sem metafísica, e eu imediatamente, minha anteninha se elevou e eu lembrei da velha questão sobre a possibilidade ou não de compatibilizar marxismo e religião. Ah, por que você lembrou disso? Bom, se tem uma coisa que é plenamente compatível com religião, é metafísica. Razão pela qual eu sou obrigada a me perguntar se é possível compatibilizar marxismo e religião, considerando que Marx entende que os comunistas tinham por intenção fabricar, reinventar uma sociedade sem metafísica. O tema é mais interessante do que parece. Me acompanha e tire você as suas conclusões sobre a possibilidade ou impossibilidade de compatibilizar marxismo e cristianismo. O mais legal de a gente ter várias atividades paralelas é que um dos nossos trabalhos, uma das nossas atividades, às vezes ela é inspirada por outras. Então eu atualmente tenho várias ocupações. A minha ocupação principal é ser professora, eu sou professora de filosofia. E além disso, faço a curadoria de conteúdo do site Revista Esmeril, escrevo para esse site, faço a edição da revista mensal e edito também os vários textos, tá? Não necessariamente dos colunistas, que todos são exímios escritores, não precisam da minha ajuda, mas de todo aquele conteúdo que é liberado, tá? Então eu determino qual é o conteúdo de utilidade pública, ou seja, conteúdo que eu deixo de graça também para os não assinantes, porque eu acho que é um assunto de interesse público para a sociedade brasileira. E esse é o caso do texto do Jair Araújo, que é o nosso novo colunista, e ele hoje publicou um texto super interessante, cujo link está aqui, vocês encontram na descrição. E quando eu estava editando esse texto dele, eu me deparei com a frase, né? Marx afirmou, ele, a certa altura, o texto dele é sobre a relação entre Marx, Maquiavel e o PT. É bem interessante, dei uma lida. E ali, a certa altura, ele cita, pelo menos indiretamente, aquela afirmação de Marx, segundo a qual os comunistas reinventariam uma sociedade sem metafísica. E eu tinha passado a manhã toda, hoje que eu fui dar aula de filosofia, eu tinha passado a manhã toda tentando explicar o que é a falência da metafísica na modernidade e de que maneira que os metafísicos modernos, como Descartes, Spinoza e Leibniz, fazem metafísica de uma maneira muito diferente dos clássicos, ou pelo menos acabam encontrando aporias na sua metafísica, ou encontram umas saídas, enfim, que não haviam sido vistas como problemáticas anteriormente, por causa da influência, tá? Da perspectiva, da chave de leitura nominalista do mundo, que é ali herança do século XIV. Então eu estava tentando fazer um mapa mostrando, veja, o nominalismo provoca falência da metafísica clássica, mas Descartes, Spinoza, Leibniz, eles respondem com metafísica a visão que a gente costuma chamar, né, de empirista, que é aquela ideia de que o conhecimento só vem pela experiência. Então todas as nossas ideias universais não passam de, digamos assim, classes, né? São signos, são palavras que a gente usa para organizar a nossa experiência do singular na mente, e elas têm uma função de economia lógica, tá? Economia lógica e possibilidade de um discurso logicamente ordenado, mas elas não têm realidade. Meus alunos no curso Ascensão da Inteligência, né, todos os diálogos de Platão, sabem o que é
Isso é um golpe mortal em Platão, mas também em Aristóteles, dizer que não há realidade nisso que a gente chama de ideias universais, que são, no caso para Platão, a própria essência das coisas, ainda que a coisa é um pouco mais complexa do que isso, mas só de maneira geral. E aí, quando eu estava editando agora à tarde o texto do nosso colunista novo, eu falei, nossa, olha que coisa extraordinária, por que Tomás de Aquino consegue fazer uma conciliação, não só a edição Boaventura também, Tomás de Aquino, mas ele foi o grande, né, artista, não, o grande, a grande mente, tá, o grande artífice da harmonização mais perfeita e equilibrada, aquele equilíbrio perfeito, né, entre a verdade que a gente alcança pelo conhecimento e verdade revelada, teologia e filosofia. E ele mostra que há uma harmonia entre os dois. Mas por que isso é perfeitamente possível? Porque ele está ali claramente ligado à metafísica clássica. Tá? A percepção de metafísica do Tomás de Aquino ela é vinculada à metafísica clássica. E para o que a gente entende por metafísica no pensamento dos antigos, no pensamento clássico, é o seguinte: a gente é capaz de alcançar a verdade, a gente é capaz de alcançar as verdades eternas na busca pelo conhecimento, na investigação exaustiva. A gente é capaz de compreender, a gente é capaz de chegar à verdade, tá? E existe aí método para isso, existem vários caminhos pelos quais você pode errar, né, nessa busca, mas é possível alcançar a verdade. E o mundo à nossa frente, a realidade, ela é impregnada de todos os componentes que estão além da realidade, mas a determinam. Então, em tudo aquilo que está no mundo que a gente procura conhecer, bem, eles trazem dentro de si marcas que nos permitem acender, tá, a verdade sobre eles. E nesse sentido, a metafísica clássica, ela é a representação da capacidade que tem a inteligência humana de ligar o intelecto dos homens com a verdade sobre o mundo. E o próprio conceito de realidade, como o conhecimento do universo, de nós mesmos, de tudo aquilo que está para além da realidade física, que é a metafísica, né? Ele tem um significado muito complexo em filosofia. Só que a certa altura vinga uma tese, né, que tem o nome genérico de nominalismo, mas você tem vários autores nominalistas. E essa tese, basicamente, ela promove uma ruptura entre o intelecto humano, o filosofar, o buscar conhecimento e a certeza. E a possibilidade de alcançar a verdade, tá? Então, a verdade última das coisas não nos é acessível via conhecimento, porque com a estrutura da inteligência a gente só entende, só vê, só percebe, só alcança coisas singulares. Tudo que há no mundo é singular. Tudo que há no mundo são coisas particulares. E as nossas ideias nada mais são do que uma representação mental de coisas particulares. Tá, e eu tava falando sobre isso de manhã para explicar alguns paradoxos de um filósofo chamado Hume, que vocês talvez conheçam, que acordou os Kant do sono dogmático, etc. Né? Então, assim, para que meus alunos entendessem Kant, eu fiz a volta aí. Eu fiz um panorama, né, da história e da filosofia moderna para explicar. Vejam o nominalismo, que está na base do que a gente chama de empirismo moderno. Ele leva à falência os conceitos fundamentais da metafísica clássica. Logo, os problemas fundamentais da metafísica clássica, como, por exemplo, de que maneira que o todo, o universal, ele se individua. Como que do todo a gente tem as partes? Como é que acontece isso? De que maneira que aquilo que é uma verdade eterna
se modula, já estou usando um linguajar meio espinosista, vocês me desculpem, mas se modula, né, nos singulares, tá? E aí eu estava dizendo, olha, no século XVII a gente tem alguns filósofos que ainda fazem metafísica, tá? Mas eles fazem metafísica de uma maneira claramente influenciada aí pela falência da metafísica clássica que trouxe o nominalismo. E aí eu digo, por exemplo, o Spinoza, ele faz metafísica, mas ele é imanentista. Tudo que há está no mundo. Esse tudo que há, ele dá o nome de Deus, mas é Deus ou natureza. Então há uma causa de si, o princípio do mundo é algo maior que o mundo, mas na verdade é igual ao mundo, entendeu? Porque tudo que existe no mundo são variações singulares e individuadas do que é a causa de si do próprio mundo, que é Deus. Então é aquela história do Deus ou natureza. A metafísica do Spinoza é uma metafísica da imanência. Deus não transcende o mundo, não está fora do mundo. Ele é o próprio mundo, entendeu? A razão pela qual há aí uma assimilação entre criador e criatura, que, não por acaso, né, deixou o pessoal de todas as religiões que vocês puderem imaginar loucos da vida com Spinoza. Ele foi excomungado em todo lugar, tá? E aí, se a gente pega um autor como Marx, que é materialista, a coisa é muito mais radical do que o Spinoza, que tentou ainda fazer metafísica, fez uma metafísica. No caso do Marx, ele não só repete, né? Ele é um materialista, então ele parte do princípio que tudo aquilo que a gente conhece é fruto das sensações, mas é pior, porque para o Marx não existe nada para além desse mundo material, de maneira que nossas ideias morais são fabricações mentais consequentes da maneira como a gente sente as coisas. Se isso me afeta dessa maneira, eu vou entender que ela é um bem ou um mal. Então é nessa linha. De modo que a gente não tem mais no marxismo, não existe no marxismo de verdade, essa frase dele não é à toa, não existe o horizonte dos valores morais atrelado ao Criador, tá? Você não tem uma relação entre os valores que orientam a conduta do homem e Deus, mas isso é completamente inviável no marxismo. Para o marxismo, o horizonte dos valores está atrelado ao mundo físico, tá? Ao homem do pensamento clássico. Você tem uma visão de que o ser humano, ele é corpo e ele é alma. Tudo aquilo que tem como por sede a alma, tá? A alma é a sede da inteligência, mas ela é a sede também das emoções. É possível você educar as emoções e, portanto, viver para a virtude, educar o caráter, e é possível alcançar a verdade via inteligência. Por que isso é possível? Porque isso que é a dimensão da alma nos conecta com o que transcende o mundo físico, porque o mundo físico é o mundo da determinação, você entendeu? Quando chover em cima de você, você vai ficar molhado, você não tem escolha. Não há escolha no mundo físico. A matéria, as leis da matéria são inexoráveis, entendeu? Quando você parte do princípio que tudo que existe é esse mundo, você vai acabar sendo um fatalista, um determinista, tá? Não tem jeito. Porque o mundo físico, ele é o mundo da inexorabilidade. Não existe vontade livre quando você diz que tudo que há no mundo, realidade é igual ao mundo físico. Não há espaço para livre-arbítrio. Não tem como. O Marx é um determinista. Para o Marx, tudo é consequência das determinações, da determinação das forças da natureza sobre nós, inclusive a sociedade. Tá? E as ideias que nós temos de bem e de mal,
de correto e de incorreto, de justo e de injusto, são relativas. São relativas ao sujeito moral. Vou nem usar o termo sujeito moral, que acho que não faz sentido falando desse autor. Mas aquele que é o sujeito da ação ou aquele que reage à ação. Aquele que sofre a ação ou a efetua. Bem e o mal estão relacionados ao sujeito. De tal maneira que você não tem horizonte que transcenda. Você não tem modelo. Você não tem... se nega a realidade de algo que está além de nós e que de alguma maneira ou cuida de nós, ou nos orienta, ou nos serve, ou serve como modelo. Isso não existe no marxismo. E aí eu pensei, caramba, essa frase, né, do Marx, de que os comunistas reinventariam uma sociedade sem metafísica, é o mesmo que dizer, os comunistas vão inventar uma sociedade sem valores universais no campo da moralidade. Então, o que essa frase quer dizer? Uma sociedade em que os valores de bem e de mal não sejam absolutos. Será que isso é um bem? Depende. Será que isso é um mal? Depende. Qual o contexto? Qual foi o caso? Não existe bem e mal em si. O nome disso é metafísica. Você supor que há uma ideia universal de bem e uma noção universal de mal já é fazer metafísica. Se eles querem reinventar uma sociedade sem metafísica, o que eles querem fazer é reinventar uma sociedade sem parâmetros universais que extrapolem a sua vida, o seu tempo. E aí eu penso, o que acaba com isso? Um modelo de educação para a virtude. O que acaba com isso? A determinação do que é certo, do que é errado, para além de nós, independente disso, se isso nos beneficia ou se é pior para nós, é certo ou errado. Independe. Uma coisa muito errada, como tipo pegar uma propina, o que você tá tirando dinheiro, que é de muitas pessoas, pode ser um bem para você, mas é um mal em si, entendeu? Quando a gente tem uma sociedade com metafísica. Uma sociedade com metafísica é uma sociedade capaz de julgar cada um dos seus atos com base em valores eternos que estão além de nós. Uma sociedade sem metafísica é uma sociedade completamente imersa no caos e na relativização completa e infinita disso que a gente chama de bem e de mal. E aí eu deixo a pergunta para você. Você acha que é possível conciliar comunismo e cristianismo? Você acha? É uma pergunta boa, não é? Então eu queria deixar aí como sugestão para você que acha que é possível conciliar os dois, que você tente entender que no campo da filosofia, quando você tem metafísica sólida, ou mesmo aquela metafísica imanentista do Spinoza, você consegue pelo menos formular o conceito de Deus, que é causa de si. Em Spinoza, de um jeito que, enfim, acaba fundamentando o ateísmo, tá? Na prática. Mas, mesmo em Kant, que era um autor pietista, que tinha fé, um filósofo, né, pietista, ele, ao postular a autonomia da razão, ou seja, a razão para Kant é uma faculdade que legisla, que nos dá leis. De maneira que a razão nos dá também, no campo da prática, a lei moral. Bom, se a lei moral nos é dada pela razão, qual é a necessidade da religião? Não tô pondo em questão se o Kant tinha fé ou não, porque isso é o assunto dele. Mas veja, a filosofia moral kantiana, eu sempre digo, ela é a matriz dos melhores argumentos agnósticos que você vai encontrar. Quem é o pai dos agnósticos? É Kant, porque a filosofia moral kantiana dispensa qualquer metafísica, qualquer realidade transcendente para explicar o apego do ser humano ao dever. O ser humano é capaz de agir com dever. Por quê? Bom, porque a sua lei, a sua razão
é capaz de lhe dar a lei moral. E a lei moral é basicamente o seguinte: haja sempre de acordo com uma máxima que você gostaria que se tornasse uma lei universal, que é basicamente dizer o seguinte: olha, toda vez que você for fazer uma escolha, pense o seguinte: será que essa minha escolha ela poderia ser formulada numa máxima a que eu gostaria que o outro seguisse para agir comigo? E aí você vai estar agindo bem, entendeu? Mas por meio de análise da lei moral e a aplicação da lei moral a cada atitude sua, você consegue diferenciar o bem do mal em Kant. Você consegue ser alguém que age conforme o dever. E aí, nesse sentido, você ainda tem cultivo das virtudes. Mas eu digo, num quadro de agnosticismo. Eu acho difícil minha visão, tá? Eu acho impossível até você compatibilizar a filosofia kantiana, a filosofia moral de Kant e dos iluministas em geral, também dos deístas, tal, com a religião. Eu acho difícil, mas não é impossível. Agora, no caso do marxismo, eu vou dizer o que eu acho. A partir do momento que ele entende que os comunistas tem por meta reinventar uma sociedade sem metafísica, para mim já fica muito claro, desde o início, que é absolutamente impossível de compatibilizar com o cristianismo, porque expulsar a metafísica da sociedade é expulsar da vida humana a consciência com relação a valores, ideias, princípios que, mesmo estando além de nós, são o horizonte da nossa ação. Então, assim, se você consegue, me dá a receita, porque eu acho incompatível marxismo e cristianismo, tá bom? Obrigada pela companhia, o recado de hoje era esse. Sobre tudo que eu mencionei aqui, vou deixar na descrição. E o artigo que inspirou essa reflexão tá aqui. Se você gosta de política e quer entender por que é que Maquiavel, por um lado, e Marx, por outro, são as duas grandes referências do PT, tá aqui na descrição, dá uma lida. E ao colunista, muito obrigada pela inspiração.